Haverá mudança de regra para a utilização de aviões da FAB. Tudo por conta da crise envolvendo o secretário da Casa Civil, Vicente Santini, que usou um avião da FAB para ir até a Suíça e depois da Suíça para a Índia e voltar para o Brasil. O ministro Onyx Lorenzoni deu uma entrevista exclusiva aqui para a Rádio Bandeirantes ontem no programa Bastidores do Poder. Pedro. Opa. O detalhe é que o Santini fez esse percurso, mas olha, eu peguei o relatório da Força Aérea Brasileira, do voo do Vicente Santini, foram 7 países em que ele acabou visitando. Ele passou um dia inteiro em Palermo, na Itália. No meio dessa viagem, um dia na praia, não sei se ele foi para a praia, mas que ele estava em Palermo. O Onyx Lorenzoni falou que era uma parada técnica, né, para vocês ontem, né? Mas será que era o dia inteiro? Mas aí não tinha elementos. Mas é o seguinte, Palermo fica muito perto da Suíça ali para ser uma parada técnica, né? Exatamente. Palermo Palermo fica um pouquinho do lado da Itália ali, né? Ele não está tratando da cidadania italiana, pessoas, não, hein? Pois é. Tem uma parada ali em Palermo, será que como diz Cláudio Humberto, é um dos destinos turísticos mais bonitos ali do Mediterrâneo, né, Cláudio? É linda a cidade, é linda, tem uma enseada belíssima. Agora, as pessoas viajam, tripulações, né, que levam brasileiros daqui para a China e trazem da China para cá, todos os dias, dezenas de voos. Não tem parada técnica, a não ser para reabastecimento. Como é que esses caras ficam... Como é que o Santini faz uma parada técnica de um dia inteiro na bela Palermo, né? De fato, essa explicação aí do Onyx foi para mim furada. Mas, enfim, o importante foi o que ele disse ontem. Isso aqui, ó. Eu estou trabalhando junto com o ministro Jorge, junto com o ministro Fernando, da Defesa, para nós fazermos uma revisão das regras que tratam desse assunto. Estamos buscando a experiência de outros países, estamos buscando, por exemplo, o padrão para as missões de paz da ONU, né? E estamos revisando toda a legislação brasileira. Então, nós provavelmente, aí dentro das próximas semanas, a gente já deve ter uma legislação mais restritiva, né? Uma legislação mais atualizada, para que a gente não enfrente, né, essa situação de se tomar uma decisão que depois tem uma contestação. Olha, infelizmente, todas as atitudes do governo são tomadas depois de denúncias. Há quanto tempo se fala nesses abusos todos aí? Não é de hoje. E agora nós vamos voltar a estaca zero. Tenha santa paciência. É gozar com a nossa cara. Não, mas algo precisa ser feito, né, Zé Paulo? Não dá pra gente Mas já foi feito várias vezes. Será que não adiantou? Quer dizer, cada governo precisa fazer outra medida para restringir. Mas fizeram mal feito, então. Fizeram mal feito, porque se qualquer um pode pegar um avião da FAB e sair andando... Mas você se lembra das passagens do Congresso Nacional, os abusos todos que houve? Quer dizer, cada hora nós estamos voltando a estaca zero. Quer dizer, eles vão fazendo, puxando o elástico para ver que hora que arrebenta o elástico. Eu acho que você tem razão, Zé Paulo. Eu acho que, na verdade, assim, só tem uma maneira de acabar isso de uma vez por todas. É simplesmente impedir. Né? Não tem que... Por que é que o ministro tem que viajar de avião da FAB? Me explique isso. Agora, se o cara vai lá para, sei lá, para a fronteira lá com a Colômbia... E esse não era nem ministro, né, Cláudio? Esse não era nem ministro. Eu digo assim, o ministro ou qualquer funcionário do governo, funcionário, enfim, qualquer equipe de governo precisa, por razões de interesse público, né, sair daqui de Brasília ou de onde for e ir para um lugar remoto, onde não tem, para onde não há voos de carreira. Aí eu compreendo a utilização ou acionamento de aviões da Força Aérea Brasileira para levar aqueles funcionários àquele destino. Agora, o sujeito sai daqui de Brasília, vai para São Paulo, ou vai para Porto Alegre, ou para Alagoas, e usa voo de carreira? Usa voo da FAB. O Renan Calheiros pegou o avião da FAB e foi fazer implante de cabelo. É coisa de bilionário. Esse Santini, eu peguei o relatório da FAB, foram 7 países. Aí tem assim, Cabo Verde. Ele parou lá para reabastecimento, claramente, né? Imagina se um sujeito como ele ia fazer o que lá em Cabo Verde, né? A não ser o reabastecimento. Agora, Palermo não, né? Quer dizer, foram 7 países
sabe, ilhas, uma ilha paradisíaca também na Espanha. Enfim, olha, o cara abusou, assim como os ministros têm abusado. O ministro Onix, por exemplo, ele pegou, certa vez, não faz muito tempo, ele e a esposa pegaram um avião, requisitaram um avião da FAB para fazer uma viagem a Ijuí, lá no Rio Grande do Sul, né? Então ele vai lá, aí vai para quê? Para fazer uma palestra na Câmara Municipal, seguida de uma breve visita ao prefeito. E depois, Porto Alegre, que é a cidade dele, é a cidade onde ele tem residência, onde ficou até segunda-feira, onde o mesmo avião da FAB o trouxe de volta para Brasília. Isso é absolutamente inaceitável. Se o ministro está querendo ir para Porto Alegre passar o fim de semana, compre a sua passagem, né? Pega lá a sua passagem e vai, voo de carreira. Qual é o problema? O ministro tem medo de quê? Tem medo de segurança. Leva segurança, se está com medo, leva um segurança, sei lá. Mas assim, o que não pode é o cidadão está bancando esse tipo de regalia para a autoridade, né? É inaceitável uma coisa como essa. Teve um sujeito que era chefe de gabinete. O cara chega no governo, o cara chega no poder, senta na cadeira, ele, em alguma medida, não importa o discurso, em alguma medida, ele se apropria do dinheiro público, né? O sujeito chega lá e acha que ele ganhou o direito adquirido de ser uma pessoa especial, tem que ser poupada da logística de uma viagem de voo comercial, né? Não importa quanto aquilo custe, porque afinal de contas, para aquela cadeira, aquela situação se justifica. Como assim se justifica? Quer Todos dizer, não é só uma questão Thaís, de custo, é uma questão de como você trata, como você administra as coisas, entende? Então é isso, o cara senta na cadeira, o cara olha para o dinheiro público e fala, agora é minha vez, porque nesta condição... Isso. Eu preciso de um tratamento especial. Ontem o Onix Lorenzoni aqui na Rádio Bandeirantes dizendo que o Osmar Terra, coitadinho, é um senhor de 1,90 m e que por isso tem que andar de avião da FAB. Olha... Não, quer dizer, eu tenho a impressão que ele estava se referindo, ele também citou a ministra Tereza Cristina, então, que é uma senhora, viajar 18 horas. Eu acho que ele estava se referindo à necessidade de mudar, porque hoje os ministros viajam de avião de classe econômica, né? Isso eu concordo. O ministro está indo trabalhar, já tem uma idade, tem uma agenda complicada, vai passar por 3 cidades no mesmo dia... Aí tudo bem, é uma coisa super importante, são negócios que estão sendo fechados, que o governo precisa acompanhar e tal. Tem coisas que se justificam e o avião está lá para isso. Agora, tem que ter bom senso, tem que ter parâmetro. Mas não adianta, na base, no fundamento do pensamento cheguei aqui, me transformei num ser especial que precisa ser poupada das arguras do dia a dia, que atinge a milhões de brasileiros e que eles é que vão pagar, porque afinal de contas, eles me deram essa posição cada um deles, então eles têm que me pagar. Cada um deles acaba tendo a sua própria mombaça, né? O Zé Paulo lembra muito bem desse episódio. Do Paz de Andrade. Eles ficam loucos para fazer a sua mombaça, né? É a vaidade, né? A vaidade. O chefe de gabinete do atual ministro do Turismo, no momento em que o ministério não tinha secretário executivo, ele foi o ministro substituto, né? Uma ausência do ministro do Turismo. A primeira coisa que esse sujeito fez, requisitou como ministro interino um avião da FAB, arrumou uma palestra para fazer na sua própria cidade, nos cafundós do lado de Minas Profunda, e para desembarcar na cidade, fazendo pose de ministro interino, para fazer palestra, dar entrevista na rádio local, entendeu? Como chama aquele sujeito que sentou na presidência da República e pegou o avião? É esse? Como é que ele chama? O de Mombaça, é o Paz de Andrade. Paz de Andrade. Paz de Andrade era o presidente da Câmara e assumiu a presidência da República por uns dias, né? Exatamente. O Severino Cavalcante também fez uma coisa parecida quando assumiu o Congresso, não foi? Uma coisa assim? Não me lembro. Ele também fez das suas presepadas, mas assim, quem inaugurou isso e de maneira espalhafatosa foi um homem que, inclusive, de biografia muito digna. O Paz de Andrade foi um deputado que resistiu ao regime militar, um sujeito de muita coragem pessoal, um político, um líder de oposição. Quer dizer, nem ele resistiu, né, Cláudio? Nem ele resistiu. Essa conclusão, ele é um sujeito que dedicou a vida dele a combater as desigualdades, a combater o autoritarismo, etc. e tal. E aí, de repente, ele vira presidente da Câmara e o Sarney não tinha vice, evidentemente, não havia vice-presidente. O Sarney viaja... Ele era o vice, o Sarney viaja
viaja para não sei, eu acho que Paris, uma viagem oficial, ele assume, a primeira coisa que ele faz é encher um Boeing da FAB de políticos, sobretudo do seu estado, e viaja para desembarcar em Mombasa, que é a cidade dele lá no Ceará. Né? E não pôde descer em Mombasa, porque o aeroporto não comportava, né? Não comportava. Pois é, só sobrevoou. Lembra do avião da presidência, os filhos do Lula? Botaram um monte de amigo para passar um fim de semana, fizeram a maior farra lá. Tem essa sensação de que sabe como é que chama isso, né, Thaís? É o patrimonialismo. O patrimonialismo, exatamente, Zé Paulo, boa lembrança. É o patrimonialismo. Agora, não, eu sou um ser especial. Agora, sobre, Thaís, uma coisa que você falou mais cedo, que é um cuidado que se deve ter, né, com relação ao custo que representa viagens em voos de carreira. É claro que isso tem que ser feito, mas é preciso saber o seguinte. Hoje, agências de viagem, eu acho que nem sequer há agência de viagem trabalhando para o governo. Atualmente, desde o governo da Dilma, num esquema, numa maracutaia montada pelo seu ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, que era marido da chefe da Casa Civil, né, a Gleisi Hoffmann, eles montaram uma maracutaia com as empresas aéreas, as companhias aéreas, exatamente para dispensar as agências de viagem. As agências de viagem é até uma coisa curiosa. Eu andei apurando essa história, já publiquei muitas notícias sobre isso. As agências até tinham uma coisa de tentar obter um preço menor. Uhum. A maracutaia que foi feita das empresas aéreas com o governo federal, essa sim, assim, o governo federal inclusive com dispensa de impostos, é uma maracutaia imensa, paga preço cheio. Qualquer funcionário público que viaje, o funcionário federal que viaja, ele paga preço cheio. Eu lembrei agora, Cláudio, eles diziam que é porque o funcionário tem uma agenda muito flexível e que pode mudar a qualquer momento e precisa ficar trocando a passagem o tempo todo. Coitadinhos, né? Mas olha, no mês de janeiro eu fiz esse levantamento, o governo federal houve uma redução de 11,5% Não, isso foi em 2019. Em 2019 houve uma redução de 11,5% nas viagens de servidores públicos por nossa conta, né? Mas isso, eles continuam viajando direitinho, viu? Para você ter uma ideia, em janeiro foram 31,3 milhões de reais somente em passagens pagas a servidores federais. Eu não sei o que é que na era da internet, das tecnologias, né, que dispensa a presença física, deslocamento, eu não sei o que é que esse povo faz tanto com o nosso dinheiro passeando para cima e para baixo. Já que estamos nesse assunto, eu gostaria de estranhar. Ontem, como o mundo é globalizado, todos acompanharam à tarde aquele drama vivido por passageiros e tripulantes, né, cerca de 128 pessoas, do voo da Air Canada, que decolou de Madrid com destino a Toronto, mas logo na decolagem teve um problema de quebra do trem de aterrissagem e de estouro de pneu, com o manchão indo até o motor. Uma situação dramática. Muito bem, esse avião sobrevoou por 5 horas Madrid para gastar combustível e diminuir o peso. A minha pergunta é a seguinte: imagina o drama que passaram esses passageiros. Eu fico imaginando eu dentro de um avião desses aí, né? Maria, Zé Paulo. A pergunta que eu faço é a seguinte: se esse avião sobrevoou durante 5 horas a capital espanhola até aterrissar, felizmente, muito bem, por que é que ele não seguiu em frente para diminuir, encurtar a distância para Toronto? Ele não poderia ter pousado num outro aeroporto da Europa? Mas, Zé Paulo, se um avião apresenta um problema dessa natureza e vai atravessar o oceano e aí vem uma reação, vem outro problema em cadeia, o cara não pode, o cara tem que ficar ali, porque se ele está sobrevoando Madrid gastando combustível, se aparece um outro problema, ele pousa com o combustível que ele tiver e seja o que Deus quiser. Ele não podia se afastar de aeroporto, né? Mas o avião estava muito bem, tanto é que ele aguentou ficar girando. Ainda bem, Quem não ficou bem, viu? Quem não ficou bem foram os moradores, né, e os moradores dos bairros sobrevoados por esse avião, né? Esperando a qualquer momento alguma coisa mais grave. Mas deve ter sido o protocolo, né? Com toda certeza. Sim.